Olá, muito boa tarde, meu nome é Fábio, voltamos com a nossa série Apometria Estudo de Casos. Vamos então dar continuidade ao estudo do desdobramento na dimensão extrafísica, pegando um gancho do último episódio, onde nós falamos da cautela, da necessidade de estudos para que o médium sensitivo faça a sua projeção astral, sua dimensão, o seu desdobramento de forma consciente e principalmente segura, pois adentrar a dimensão extrafísica, percorrer toda a geografia extrafísica requer uma série de cautelas e cuidados. Então ficamos com um novo caso que se chama sequestro de corpo astral. Muito bem, o caso de hoje é um caso bastante interessante, de um case, vamos chamar de case de insucesso num primeiro momento, de um trabalhador do grupo, um rapaz novo, formado junto conosco, e me lembro que ele veio conversar comigo, pedindo ajuda, narrando que estava com sintomas de dor de cabeça, umas dores no joelho, uma série de sintomas físicos, um sono bastante atrapalhado. E o interessante dessa conversa que o trabalhador, médium sensitivo na época, já chegou se autodiagnosticando, dizendo que tinham instalado um aparelho na cabeça dele, um no joelho, que ele estava com uma série de processos obsessivos complexos. E o primeiro questionamento que eu fiz a ele no momento, eu falei: olha, para tudo, chama a NASA, porque como é que você está se autodiagnosticando? Baseado em quais argumentos você está identificando que você está num processo obsessivo complexo, que você está com um aparelho parasita instalado na sua estrutura energética e assim por diante? Baseado em quê? E logo já cortei a conversa e falei: olha, a gente vai encaminhar você para um atendimento e a gente vai verificar o que está acontecendo. É praticamente impossível ou muito difícil você se autodiagnosticar. É a mesma coisa, uma cópia das condições físicas. Você tem um sintoma XYZ, você vai ao médico para identificar o que você tem, tá? Então, idem nas questões aí das patologias energéticas, espirituais e assim por diante. Pois bem, preparado um grupo, nós temos um processo, um hábito de manutenção da equipe, onde ocorre uma vez ao mês, pelo menos, um atendimento à equipe de trabalho. Isso é uma das premissas que nós temos para a segurança e manutenção do grupo. Mas numa outra etapa falaremos sobre isso também. Mas nesse caso nós montamos uma equipe específica para tratar o rapaz. Fizemos todo o procedimento de praxe, montagem de campo de força, verificação da estrutura energética, e fizemos o desdobramento, a abertura de frequência do atual trabalhador e no momento consulente. Pois bem, logo feito um rastreamento energético do rapaz, detectamos, além de uma série de desequilíbrios de ordem energética, nós detectamos um rastro, um cordão energético sintonizado com uma estrutura energética do rapaz. E alguns médiuns mais versados nesse procedimento de rastreamento, nós fizemos o rastreamento e logo detectamos aquilo que nós chamamos de cópia da sua estrutura astral, tá? Não havia um sequestro propriamente dito, mesmo porque um sequestro do corpo astral iria desencadear outros sintomas, que não vem ao caso a gente se aprofundar nessa questão, mas o que havia era uma cópia
uma projeção da cópia da sua estrutura astral aprisionada numa região do astral inferior. Abrindo um parênteses aqui, antes de a gente discorrer sobre essa questão, na anamnese com o garoto, a gente perguntou para ele, eu digo garoto porque era um rapaz novo, o que havia ocorrido, o porquê do desencadear desses sintomas, e ele falou naquele momento, falei, olha, Fábio, eu fiz um autodesdobramento em casa, porque a minha avó estava doente, e eu detectei que tinham 3 magos negros obsediando ela, e eu fui atrás desses magos negros e bibibi bababá para fazer um atendimento para ela em casa. Então a gente vai discorrer um pouco sobre essa questão. Primeiramente, baseado em que motivo, baseado em quais sintomas, baseado em quais pistas ele detectou que seriam 3 magos negros. Vou trazer um dado aqui da consulente no momento a qual ele narrou, né, a avó dele. Por mais boa vontade que ele tenha tido no momento, foi um ato impensado. Primeiramente, não se desdobra sozinho em casa para fazer uma incursão na dimensão extrafísica, muito menos para socorrer uma outra pessoa, seja um ente querido ou não. Segundo, a avó dele já bastante adoecida, uma senhorinha do eixo evangélico, uma pessoa que de certa forma não fazia nada muito significativo à humanidade. Gostaria que vocês assistissem o vídeo onde eu falo sobre o obsédio de 49 magos negros, né, o pseudo processo obsessivo. Assistam esse vídeo, um capítulo retrasado, se não me engano, onde eu digo que para haver um processo obsessivo dessa magnitude é necessário que se tenha também merecimento para. Pois bem, sem desmerecer a condição da avó dele, não havia 3 magos negros, um completo equívoco do garoto. Voltando então à questão do garoto, foi feito já a orientação de imediato que ele não deveria fazer um desdobramento em casa, muito menos desenrolar um atendimento para ninguém, sozinho, muito menos de preferência fora de uma estrutura energética preparada. Pois bem, feito um rastreamento no cordão energético que ligava a essa cópia da estrutura astral, nós detectamos uma estrutura no plano extrafísico bem guardada, e logo se apresentou uma entidade ao grupo, uma entidade, vamos dizer, opositora ao processo que nós estávamos fazendo, que de certa forma estava ligada ao grupo que tinha tirado uma cópia da estrutura astral do menino, e dizendo que nós não teríamos o direito de interferir na busca, né, na captura dessa estrutura astral, porque o garoto havia interferido uma lei. E nós temos um procedimento de segurança no nosso grupo que muitas das vezes, apesar de uma série de conhecimento de algumas leis, de alguns procedimentos, alguns processos, sempre que uma situação nova acontece e que a gente tem uma dúvida de como proceder, de até onde avançar ou não, procedimento de segurança e até um exercício de humildade para a equipe, para o operador do momento, acoplar ou incorporar o mentor, o dirigente do grupo, o dirigente da mesa de trabalho da dimensão extrafísica e solicitar um direcionamento, uma orientação. E isso serve para várias questões. Primeiro, para medir a capacidade de pedir ajuda do grupo, já que a gente tem, de vez em quando, depara com algumas situações que fogem ao nosso conhecimento. Segundo, que normalmente a narrativa da espiritualidade traz sempre uma forma de aprendizado, uma técnica nova, um recurso novo para que a gente possa estar sempre aprendendo no contexto, na vivência de atendimento, enfim. Pois bem, o que foi sinalizado pela direção que se apresentou, acoplada a um médium através da faculdade da psicofonia, né, nesse momento, é que a entidade presente ela tinha razão
porque existem leis na dimensão extrafísica e infelizmente, infelizmente, sobre o nosso ponto de vista, o garoto havia sim interferido de uma lei e que nós não teríamos autorização, embora tínhamos recurso energético para fazer o tracionamento, né, a puxada da estrutura do seu corpo astral, de forma pejorativa, aqui adjetivando, no laço, de forma forçada. Nós não tínhamos autorização para isso. E o que foi nos solicitado naquele momento, na verdade, o questionamento foi: qual é o próximo passo? E o dirigente do grupo pediu que nós ouvíssemos as condições, qual eram as exigências dentro de um processo agora que nós adentraremos no processo de negociação. Pois bem, para alguns é meio estranho isso, falar não se negocia com uma entidade do astral inferior, do plano extrafísico, mas eu digo que sim, em alguns momentos é necessário, até para economia de energia, para economia de um embate desnecessário naquele momento, haver essa necessidade de negociação ou de diálogo. Pois bem, e a entidade então, nós acoplamos ela num outro médium, fizemos toda a preparação energética do médium, acoplamos ela num outro médium psicofônico e solicitamos então a informação, e a entidade narrou que nós não poderíamos fazer o tracionamento porque havia então ele estava sob a tutela de uma lei regida dentro do astral inferior, e que ele liberaria a cópia da dimensão astral sobre uma condição, sobre o plano extrafísico, sobre uma condição, que nós liberássemos uma entidade capturada pela nossa equipe em uma outra atividade. Sinalizado então com o nosso orientador acoplado no médium, ele sinalizou com a cabeça que sim, que a entidade já estava preparada para ser devolvida a esse agrupamento e que a troca fosse feita de forma então fosse desenrolada a troca da estrutura energética do garoto aprisionada com essa entidade que estava sobre domínio agora, sobre tutela das equipes de segurança do hospital do plano extrafísico. Efetuamos então a troca e consequentemente fechamos o restante do atendimento do garoto, que precisou de alinhamento de chakra, de uma série de cuidados na sua estrutura astral, que consequentemente estava com alguns hematomas, haja visto que essa cópia que estava na dimensão astral estava sofrendo toda a repercussão, todo o impacto energético das entidades que o aprisionaram, e com isso repercutindo na sua estrutura astral e consequentemente reverberando na sua estrutura física. Por isso dos sintomas de dor de cabeça, a dor no joelho, inclusive alguns hematomas no seu corpo físico naquele momento, que ele também não tinha uma consciência de onde vinham esses hematomas. Pois bem, a grosso modo a gente fecha então mais uma lição, mais um aprendizado, mas aí eu abro alguns parênteses da necessidade de estudos. A questão do sequestro da cópia, né, da estrutura astral não era nova para a gente, mas sim dessa necessidade de troca. Podemos perceber na prática o quanto a cópia de uma estrutura astral pode gerar um impacto energético sobre o indivíduo. Não é um processo muito fácil, essa cópia só foi permitida, só foi possível que fosse tirada do garoto por ele ter adentrado na dimensão extrafísica sem os devidos cuidados, e ele ter, de certa forma, o que a gente fala de forma pejorativa, mexido num vespeiro a qual ele não tinha condição energética, não tinha capacidade energética e não tinha autorização para interferir. Existem leis, existem estruturas de defesa, existem falanges, cada um na sua especialidade, para desenrolar um trabalho dessa magnitude, e por mais boa vontade que se tenha, ou até mesmo movimentado por uma prepotência, né, por achar que tem uma capacidade além da qual tem exatamente, que a gente vai chamar aqui de prepotência,
o indivíduo pode entrar numa grande enrascada. Então, encerramos aqui a nossa série. Acessem o nosso site www.integra7.com.br, acessem o nosso canal, acompanhem os nossos vídeos, a série Apometria porque sim, Apometria porque não, e acompanhem os vídeos também anteriores da série Apometria Estudo de Casos. Um grande abraço a todos e até a próxima.